Deus, que o nosso Senhor Jesus Cristo esteja presente em nossos corações. Que alegria estarmos juntos nessa manhã maravilhosa, neste instante único que Deus nos concede. Cumprimentamos os irmãos que nos ouvem, os irmãos da comunidade Despertai, que estão espalhados pelo mundo e que agora recebem também, pela unidade da fé, a graça de Deus, o Espírito de Deus. Vamos orar para que o nosso Senhor receba de todos nós uma oferta agradável. Senhor Deus, aqui estamos neste momento abençoado, neste momento santo, para honrar o Teu nome, para agradecê-lo por tantas bênçãos, tantas coisas maravilhosas que o Senhor tem feito por nós. Pedimos que tenha misericórdia de nossas almas pecadoras, que o Senhor nos socorra em nossas fraquezas, que o Senhor cuide de nossas famílias, que abençoe a cada irmão e irmã que estão nos ouvindo neste instante. A Ti, Senhor, seja dada toda a honra, toda a glória, hoje e para sempre. Amém. Irmãos, eu gostaria de compartilhar uma parte do livro de Atos, para que possamos refletir e nos preparar para ouvirmos a palavra de Deus, que será ministrada pelo irmão José. Está no livro de Atos, capítulo 17, a partir do versículo 15. Atos 17, a partir do versículo 15. Este contexto dessa passagem, é bom lembrar que Paulo estava em Tessalônica e havia pregado, discutido nas sinagogas, e depois da imensa resistência dos judeus, ele foi obrigado a se retirar de Tessalônica, foi expulso da cidade. E de Tessalônica ele foi a Bereia, pregar a palavra do nosso Senhor. E em Bereia as coisas iam bem, até que os de Tessalônica souberam que Paulo estava pregando e foram atrás dos bereanos e incitaram os bereanos a um tumulto, e Paulo mais uma vez teve que sair correndo de Bereia para se proteger. E chegando Paulo em Atenas, enquanto ele esperava Silas e Timóteo, diz aqui no livro de Atos 16, que ele, enquanto esperava a Silas e Timóteo em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. De maneira que ele disputava na sinagoga com os judeus e religiosos, e todos os dias na praça com os que se apresentavam. E alguns dos filósofos, epicureus e estoicos, contendiam com ele. E uns diziam: que quer dizer este paroleiro? E outros: parece que é pregador de deuses estranhos, porque lhes anunciava Jesus e a ressurreição. E tomando-o, levaram ao Areópago, dizendo: poderemos nós saber que nova doutrina é essa de que falas? Pois coisas estranhas nos trazes aos ouvidos. Queremos, pois, saber o que vem a ser isto. No 22, estando Paulo no meio do Areópago, disse: homens atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração e todas
as coisas. E no versículo 28 ele diz: porque nele vivemos e nos movemos e existimos. Queridos, eu gostaria de exortar os irmãos a refletirem, e todos nós refletirmos juntos, sobre a santidade de Deus. Como é que nós temos tratado este Deus que fez o mundo e tudo que nele há, o Senhor do céu e da terra? Nós temos tido no nosso coração a noção exata do sagrado. Nós temos sabido valorizar na nossa vida, no nosso dia a dia, tudo o que Deus fez, porque tudo o que Ele fez é sagrado. Sagrado é este momento que nós estamos reunidos aqui, num domingo qualquer, de mais um dia, de quantos milhares de dias, milhões de dias dessa humanidade. É mais um domingo qualquer, mas não é mais um domingo qualquer. É um instante na eternidade, um instante sagrado, que nós devemos valorizar e chegar à igreja em todos esses instantes, rendendo glórias e graças a Deus. E abrindo o nosso espírito, deixando o nosso coração numa predisposição favorável para que o Espírito Santo de Deus possa atuar em nós. Não podemos tratar estes instantes como um momento qualquer. É sagrado. Nós temos tido a noção do sagrado em todos os instantes, porque Deus fez tudo. O céu, a terra, tudo que nele há. Nós olhamos para a nossa esposa e vemos ali um ser sagrado, obra de Deus, que deve ser respeitado, cuidado e amado. A nossa família é sagrada, como sagrada era a de Jesus. Os animais, as plantas, o alimento, o dinheiro, fruto do trabalho honesto, digno, é também sagrado e deve ser valorizado, deve ser gasto com sabedoria e aplicado naquilo que agrada a Deus, porque o dinheiro não é o problema. O apóstolo Paulo diz que o problema é o amor ao dinheiro, porque o dinheiro gasto, o dinheiro ganho com honestidade é dádiva de Deus, é também sagrado. O ar que respiramos é sagrado. Sagrada esta palavra trazida dos céus, como maná verdadeiro, o pão que desceu do céu e encarnou em Jesus Cristo, Senhor nosso, e que foi anunciado aos quatro cantos. E ainda hoje, se pudéssemos imaginar o apóstolo Paulo caminhando por essa imensa Atenas, que é o nosso mundo, ele talvez dissesse a mesma coisa: criaturas de Deus, vejo-vos um tanto idólatras. A gente ainda idolatra muitas coisas e menos o que é mais importante. Irmãos, valorizemos tudo o que Deus fez. Olhemos para o mundo, lembrando de Jesus: se teus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz. Olhemos para o mundo, vendo um mundo sagrado. Apesar de tudo o que nós temos feito com este mundo, ele é dádiva de Deus. E é em Deus que nós vivemos, nos movemos e existimos. Por isso nós também somos templo do Espírito Santo, somos sagrados. O que andamos fazendo com os nossos corpos? Estamos cuidando bem do templo do Espírito Santo? E o nosso espírito, nossa alma? Jesus dizia: vós sois deuses. Nós temos dado devido respeito, nós temos tratado
a nossa alma, o nosso espírito, com o cuidado que merece, sendo obra de Deus. Vamos agir com Deus, para com Deus, com deferência, meus irmãos, com recolhimento, com obediência. Estar na igreja não é um momento simples, não é uma congregação de homens, não é uma reunião de pessoas, não é apenas uma família que está reunida, é algo muito maior. É um instante precioso, santo, único. Então tenhamos postura adequada ao entrarmos na igreja. Tenhamos o recolhimento adequado, a deferência e a reverência adequadas ao tratarmos com um instante tão solene e tão bonito. Nem por isso deve ser um instante de seriedade carrancuda, de olhar tenso. Não, não. Isso foi para o passado. Ficou. Com Cristo é diferente. É com alegria, com suavidade, mas nem por isso com o devido respeito. Tenhamos consciência da seriedade, da gravidade, da profundidade que é estarmos na presença de Deus. E de quão sagrados são todos os momentos e todas as coisas que há debaixo do céu e em cima da terra, para que possamos honrar e amar a Deus em espírito e verdade. Que Ele nos guarde, nos proteja e possa derramar sobre todos grande dádiva, grande amor e bênçãos. O pastor Eloy nos lembrou da belíssima passagem que Paulo esteve na cidade de Atenas. E ali, como ficasse alguns dias, o seu coração se encheu de compaixão pelo povo que vivia entregue à idolatria. Nós sabemos que os gregos, eles adoravam muitos deuses. Havia um Deus para cada coisa. E nós que vivemos, como o pastor mesmo disse, nessa grande Atenas que é o mundo, com as suas glórias, com os seus deuses, com os seus ídolos, à moda de Paulo, nós precisamos também olhar para este mundo e ter compaixão e fazer de nossa parte um esforço. Cada homem, cada mulher pode fazer isso, de anunciar a Deus, anunciar que nós somos as suas criaturas, e que nós existimos e nos movemos em Deus segundo um propósito que Ele tem para todas as suas criaturas. Como Paulo fez, ele foi até o Areópago para anunciar. E a maioria dos que estavam ali ouvindo não se interessou. Mas depois que Paulo saiu do Areópago, alguns homens foram procurá-lo. Algumas mulheres ficaram interessadas na anunciação daquele Deus. Eu acredito que a maioria dos homens não se interessarão, mas alguns sim. E este é o nosso objetivo. Nesse mundo de idolatria, de materialismo, de ciência, de tecnologia, que hoje, na verdade, são os deuses dos homens, cabe a nós ter compaixão desta humanidade, sabendo que o caminho que eles estão seguindo vai dar em muito sofrimento. Vamos cumprir o nosso ministério. Eu percebo que alguns irmãos nos procuram
querendo que Deus faça grandes coisas por meio das suas mãos, da sua boca, da sua mente, do seu coração. Olha, Jesus não está procurando nenhum grande mestre, nenhum orador brilhante. Jesus não está querendo levantar alguém para ter glórias entre os homens. Ele quer que nós simplesmente, dentro da nossa condição, façamos a anunciação a quem nós pudermos, aos nossos familiares, aos nossos conhecidos, ao nosso companheiro de trabalho, para que seja combatida essa idolatria que está enganando multidões. Amém? Dias atrás eu estava no centro da cidade que moramos, e eu vi na porta de algumas loterias uma fila enorme de pessoas que estavam ali aguardando para fazerem a sua aposta. Eu fiquei pensando comigo qual era a esperança que essas pessoas tinham. Na verdade, elas estavam ali em busca de um tesouro, que seria ganhar a tal fortuna oferecida a muitos e que bem poucos delas se apoderam. Como as pessoas podem buscar um tesouro com tanto interesse? Insistentemente nós vemos os meios de comunicação anunciando que as loterias, elas distribuem fortunas para poucos. Uma multidão de pessoas tenta buscar este tesouro. Mas a história também da vida tem mostrado que as riquezas desse mundo, elas desaparecem muito facilmente. Os tesouros, por maiores que eles sejam, eles não conseguem ficar presos em nossas mãos. É recente a história de um grande bilionário brasileiro, considerado o terceiro homem mais rico do mundo, que agora, depois de alguns meses, ele nem mais aparece na lista dos ricos. As suas empresas estão falindo. O que mostra que os tesouros deste mundo, eles não ficam na mão dos homens deste mundo. Por mais espertos que eles sejam, inteligentes, porque há por trás disso um plano, um propósito, e Deus distribui as coisas desse mundo também, segundo a sua vontade. Mas Deus não estaria se esquecendo de nós? Onde está o nosso tesouro deste mundo? A palavra de Deus, que é a nossa luz e esclarecimento, com enfoque na pessoa de Jesus Cristo, o último dos profetas, ela diz para nós algumas coisas a respeito dos tesouros. E diz qual é o tesouro que nós precisamos procurar. De maneira que nós não fiquemos correndo atrás dos tesouros que escapam das nossas mãos. Nós temos visto pessoas perderem as suas vidas ocupadas em buscar esses tesouros. Chegam ao final da sua existência nesse mundo sem consegui-los. E elas então entram em depressão. Passam a viver tristes, como se elas não tivessem conseguido alcançar aquilo que tanto buscaram.
Nós sabemos que os tesouros ficam nas mãos de poucas pessoas. Por esta razão, o nosso Deus, aquele Deus onde nós movemos, onde nós existimos, onde nós somos criados, Ele enviou a nós um esclarecimento acerca dos tesouros, dizendo que existe um outro tipo de tesouro, segundo o seu Filho, muito mais valioso que os tesouros desse mundo. Ainda que nós pudéssemos, numa loteria, ganharmos todas as riquezas desse mundo, esse tesouro a que Jesus disse que nós podemos alcançar, ele é bem mais valioso que as riquezas somadas nesse mundo. Nós não podemos fazer o mundo compreender a Cristo. O nosso desejo era que todas as criaturas pudessem entender o propósito de Deus, não haveria tanto sofrimento. Mas como Paulo lá no Areópago, como ele não foi ouvido pela maioria, e só por uma minoria, também este mundo não tem como receber a verdade. Não podemos obrigar os homens a compreender aquilo que não faz parte da sua natureza. Mas se nós somos crentes, se nós temos buscado o Senhor, é hora da gente compreender que os tesouros verdadeiros, eles não são os tesouros e as riquezas desse mundo. Se isso não ficar claro para nós, nós podemos ser enganados facilmente. Por quê? Porque hoje em todos os lugares os homens são preparados para terem os tesouros desse mundo. Você vai na universidade, você é preparado para ser vitorioso no mercado. Veja, irmãos, não existe nenhuma preocupação do homem em que o homem seja vitorioso como um bom marido, a mulher seja vitoriosa como uma boa esposa. Não há cursos nas universidades para isso, concordam comigo? Os irmãos têm conhecimento de algum órgão, alguma instituição do mundo, que se preocupe com a formação do esposo, da esposa, dos filhos, dos deveres do marido, dos deveres da esposa, dos deveres dos filhos? Ninguém se preocupa com o homem. O homem é preparado somente para buscar os tesouros que com certeza vão escapar das suas mãos. Nós que somos crentes, não podemos entrar neste mesmo ciclo de enganos. Não podemos ser dominados pela ideia de que nós viemos ao mundo para ter prosperidade. Nós vimos numa rede televisiva esta semana uma reportagem onde as pessoas estavam preocupadas com a sua beleza física. E nós temos visto alguns irmãos no mesmo caminho, e irmãs, preocupadas em fazer plástica para ficar mais bonito, para ficar menos gordo, botox, põe botox no rosto. Por quê? Porque nós estamos com defeito. Vamos imaginar que há um defeito muito grave na face, então vamos fazer uma cirurgia para corrigir, ou no corpo, seja onde for. Mas por causa de uma ruga, eu não quero ter essa curvinha aqui, eu vou lá e enfio um negócio lá embaixo da minha pele, fico inchado, parecendo uma coisa esquisita. Esta reportagem mostra jovens, 14, 15, 16 anos, já dominando os pais, querendo colocar silicone no seio, nas ancas, nas nádegas. Jovens, uma foto de um artista na mão, dizendo, eu quero ser como ela. Sabe, o mundo está doente, a sociedade está enferma, as pessoas não sabem quem são. Nós não podemos deixar que o diabo nos engane com essas coisas, irmãos. A pior coisa é a pessoa não aceitar como ela é, não se aceitar. Você querer ser uma coisa que você não é, fisicamente e psicologicamente.
Psicologicamente não tem jeito. Você vai se tornar um túmulo caiado. Fisicamente, uma coisa horrível. Que as pessoas que colocam essas bugigangas no corpo, depois que elas envelhecem, elas ficam parecendo um cadáver ambulante. Irreconhecíveis. Evidente que essas clínicas que colocam essas maluquices aí na cabeça das mulheres, é evidente, e dos homens também, né? Os homens são vaidosos também nos nossos dias. E não fala nada disso. Irmãos, aceitemos-nos como nós somos. Olha, para toda pessoa feia, tem um feio que gosta dela. Entendeu? Não tem jeito de ser todo mundo bonito. Você nasceu feio, você tem que se conscientizar que você é feio. Se alegre com a sua feiura, um feio vai gostar de você. O Senhor já preparou um feinho para gostar de você. Não adianta querer se arrumar, se ajeitar demais. Tá certo? Olha, nós estamos falando aqui que você não deve usar uma roupa, andar bem vestido, né, cortar os seus cabelos, ter uma boa aparência. Nós estamos falando disso. Você tem que ter, a gente precisa. Nós vivemos em sociedade, não devemos viver sujos. Mas, irmãos, o excesso de cuidados leva a uma enfermidade que nós que somos crentes não podemos ter. Nós estamos correndo atrás de tesouros que vão desaparecer. A beleza física, ela se acaba. Será que nós não estamos fazendo como as pessoas que não creem? Tem muita gente que não crê em nada. E faz as coisas que nós andamos fazendo. Eu queria convidar a igreja para examinar um texto que fala dos tesouros. Este texto está no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 6, a partir do versículo 19. Eu peço à igreja que me acompanhe e aos irmãos que estão nos assistindo e nos ouvindo em outros lugares. Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, versículo 19, a partir deste versículo. A palavra diz o seguinte: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Olha a introdução desse tema, como Jesus faz uma abordagem profunda. Aqui ele já diz, existe duas vidas, a vida que você vê e a vida que você não vê. Não ajuntai tesouros para a vida que você vê, mas ajuntai tesouros para aquela vida invisível, que é a verdadeira vida. Aqueles tesouros, os ladrões não roubam. A traça não corrói, a ferrugem não põe abaixo. O que são esses tesouros? São os tesouros do coração. É o bem que nós fazemos às pessoas que estão à nossa volta e à própria vida. Se nós tivermos bons olhos, disse o pastor, e vamos falar desse texto, a vida à nossa volta será de enriquecimento, não enriquecimento material, mas enriquecimento dos tesouros do Espírito. Na verdade, quando nós saímos desse mundo e entramos na eternidade, se nós não formos bonitos por dentro, a nossa vida verdadeira será de sofrimento, irmãos. As trevas que existirem em nós, elas estarão nos acompanhando.
ou a luz. Por isso Jesus diz: faça o bem, viva em amor ao teu próximo, faz para as pessoas aquilo que você quer para você. Ame a Deus sobre todas as coisas e a obra de Deus que está à nossa volta. Olha, para você adquirir esta riqueza, você não precisa de gastar nada. Nada, não tem necessidade de você comprar esta riqueza. A aquisição dessa moeda, que é eterna, depende apenas da atitude do seu coração. Não tem custo. Os irmãos percebem? Por que não vamos adquirir esta riqueza, irmãos? Se do lado de lá, nós vamos ser aquilo que nós somos interiormente. A vida eterna, ela é determinada por aquilo que nós somos dentro de nós, e não pelo que nós somos fora de nós. Essa é a razão pela qual Jesus, ele dizia que nós não podemos ser hipócritas. Não adianta nós sermos bonitos por fora. A questão lá que eu estava falando, do tal Botox. Não adianta você ser bonito por fora, se por dentro você está feio. Quando você morrer, a feiura sua estará expressa na sua vida, do lado de lá. E sabe do problema grave que tem? Do lado de lá não tem botox, não tem cirurgia plástica. Entendeu? Você vai ficar feio para todo mundo ver. Do lado de lá as pessoas vão ver as suas entranhas. Elas vão ver que a sua vida era só aparente, que você estava na igreja, mas o seu coração estava longe da igreja. Os teus olhos, eles estavam voltados para o mundo. Não estavam voltados para Deus. Olha só, o que Jesus ensina para nós. Antes de Cristo, todas as coisas eram feitas exteriormente. Você fazia muitas obras para se justificar, sacrifícios e tudo mais, promessas. Quando Jesus, ele aparece no cenário da história do povo de Deus, ele muda os tempos. E vem nos ensinar que agora é nós mesmos que podemos ser ricos ou podemos ser pobres no reino de Deus. E que só você pode escolher se quer a riqueza invisível ou se quer a riqueza e a beleza desse mundo. Tá bem? Nós falamos aqui sobre beleza física. E eu gostaria de voltar ao tema, porque alguns irmãos podem pensar que Deus gosta das coisas feias, e não é verdade. Na minha mocidade, eu tive um amigo que conviveu muito comigo, e ele falava muito da sua vida conjugal, a ponto de eu pensar que ele era casado com uma princesa. Na minha juventude, eu nem tinha ideia do que eram as coisas espirituais. O dia que eu conheci a mulher desse homem, ela não era nada daquilo que eu imaginava. Interessante que a mulher maltratava o sujeito, você acredita uma coisa dessa? E eu pensei comigo, como é que esse homem pode gostar tanto dessa mulher, falar tão bem dela? A questão é que ele a amava. Então, a beleza, por acaso, está nas formas físicas? Não, a beleza está nos olhos. Como diz a palavra, se os teus olhos forem bons, versículo 22 e 23, todas as coisas serão luminosas. Mas se os teus olhos forem maus, tudo à sua volta será trevas, irmãos. Vamos enxergar o belo
em todas as coisas. Não vamos fazer como as pessoas do mundo. Elas estão correndo atrás dos tesouros que escapam das mãos. No versículo 24, Jesus, ele estabelece aqui que nós temos que fazer uma opção, ou servir a Deus, ou servir ao mundo. É para deixar tudo e só andar atrás do Senhor? Ele não está dizendo isso. O que o Senhor quer dizer é que deve prevalecer na nossa vida um interesse maior. Eu posso ir até na igreja, vou na igreja, assisto a pregação e tal, participo de algumas coisas, mas lá fora predomina em mim os interesses do mundo. Eu corro atrás da riqueza do mundo. Se precisar passar alguém para trás, é assim mesmo, tá, faz parte do jogo do mundo, o que eu vou fazer? Lá fora eu não me lembro do Senhor. Eu vou na igreja, mas eu não me lembro do Senhor lá fora. Na verdade, eu estou servindo a dois senhores. Mas quem governa a minha vida é o espírito do mundo. Jesus diz: não podeis servir a Deus e a Mamum, que é o espírito da riqueza. Os interesses materiais, da beleza exterior. Não é para abandonar a vida, mas a igreja, o Espírito do Senhor, os interesses eternos, eles devem estar acima de todos os outros interesses da terra. Amém? Os irmãos entenderam isso? Levante a mão quem entendeu. Eu não quero crente dormindo na igreja. Amém? Decida-se. Eu vou servir a Deus, vou viver no meio dos homens, nessa Atenas louca que está aí fora. Mas, acima de tudo, estão os interesses do meu Deus. Eu amo o meu Deus. Meu Deus é bendito para sempre. Eu reconheço Deus em todas as coisas que estão à minha volta. E o nome do Senhor, Criador de todas as coisas, mantenedor das coisas. Por onde as coisas foram, são e serão. Os meus interesses pertencem a esse Deus, acima de todas as coisas. Amém? Nenhum outro interesse temporal deve estar acima dos interesses de Deus. Se não for assim, eu não sou crente. Não sou como o pai Abraão. Vocês lembram da história do velho Abraão? O Senhor veio falar com Abraão e disse: olha, eu vou te dar um filho. A mulher do homem tinha 80 anos. Ele não acreditou, não é possível. Nasceu o menino. Vou te dar uma descendência que será maior do que o número dos grãos de areia que existem nas praias do mar. Ele creu. O Senhor veio e disse: vai lá e sacrifica o seu filho agora. Mas como? Como é que eu vou ter descendência se ele me pede que eu sacrifique o meu filho? Ele foi sacrificar. Deus não deixou, proveu. Ele creu. O interesse de Deus era maior que o interesse da vida do seu filho. Ele não foi perguntar para a mulher dele: olha, o que você acha de eu sacrificar o menino? O Senhor pediu, o que você acha? Não, ele pegou o menino e já foi lá no dia e hora marcada e no lugar para sacrificá-lo. Esta imagem é uma imagem um pouco embrutecida aos olhos do homem moderno, mas mostra como deve ser o interesse de Deus, acima de qualquer outro interesse desse mundo. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamum. Amém? Isso está claro no nosso coração? Podemos confiar? Podemos confiar.
a partir do versículo 25, para nós concluirmos o discurso. Jesus fala dos cuidados e inquietações. Irmãos, a nossa vida é só preocupação com o dia de amanhã. Com o que é que nós nos preocupamos? Comer, vestir e morar. Não é isso? A vida não é isso. Existe alguma outra razão para a nossa vida, a não ser ficar preocupados com isso? Jesus, como ele se referiu aos tesouros eternos, ele também mostrou acerca das nossas preocupações, qual era o caminho a ser seguido. Calma, não vos atormenteis com as coisas que vocês precisam. Essa passagem aqui, entre os versículos 25 ao versículo 34, seria suficiente para acabar com toda esta conversa mole de prosperidade dentro da igreja cristã. Só essa passagem aqui acaba com tudo isso. Mas infelizmente o povo de Deus é ignorante da palavra, não conhece a Bíblia. Alguém diz uma coisa e eles acreditam. Povo de Deus, deixa de ser enganado. Deus te dá sustento gratuitamente, você não precisa dar nada para Deus. A palavra é de Jesus Cristo. A palavra de Jesus Cristo é sobre todos os profetas. Imaginemos que um outro profeta falou uma coisa contrária a Jesus. Esquece o profeta. Quem foi que falou? Malaquias, Isaías, o rei Davi, Salomão, Moisés, Josué. Eles disseram uma coisa e Jesus disse outra coisa. Fique com Jesus, é simples. Sabe por quê? Porque Malaquias não morreu na cruz por mim, nem por você. Amém? Moisés não morreu na cruz, irmãos. Ezequiel não morreu na cruz, nem Isaías. Quem morreu na cruz para a minha salvação é Jesus. O que o meu Jesus disse, eu faço. O que ele me ensinou, eu digo, essa aqui é a verdade. O profeta disse outra coisa, esquece o profeta. Fica com Jesus. Está certo? Ainda que um apóstolo dissesse uma coisa contrária ao que Jesus disse, Jesus é o Senhor. Se eu estiver fazendo alguma coisa equivocada, eu vou chegar lá no departamento de reclamações, no reino celestial, vou dizer ao Senhor, Senhor, está escrito que o Senhor disse para eu fazer isso, eu estou fazendo o que o Senhor disse para eu fazer. Eu quero te servir. Eu não quero nem perguntar para quê, mas eu vou te servir. Não andeis preocupados quanto à vossa vida, irmãos, pelas coisas que haveis de comer, pelas coisas que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pela roupa que haveis de vestir. É claro isso aqui? Não, Jesus está falando uma coisa, eu estou entendendo outra. Não, está claro, Jesus está falando das preocupações com o vestir, o morar e o comer. Aqui está a palavra de salvação, aqui está a palavra de vida eterna. Qualquer outra conversa não serve. Não vai pegar uma argumentação lá no passado, lá do velho texto, falar, mas aqui está escrito isso. Não, Jesus disse, acabou o resto. Nós temos que ter a palavra de Jesus como a palavra de Deus expressa na boca do Filho dele. Qualquer outra opinião ao contrário para nós não serve. A doutrina da igreja ela tem que ser cristocêntrica. Sabe o que é isso? Cristo tem que estar no centro da igreja. As demais coisas para nós não interessam. Fazem parte de um passado e teve o seu lugar naquele tempo, para aquele povo. Mas para nós, não. Hoje é Jesus que diz para nós. Olha, ele está ensinando aqui sobre as preocupações com o vestir, com o morar, com o comer. Encerrando este versículo 25, ele fala assim, olha, não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário. O que ele está dizendo aí? Ele está falando sobre a vida eterna. Por que você está preocupado com comida? Se a verdadeira vida não é essa aqui.
De que corpo que ele está falando aqui, irmãos? Não é o corpo mais importante do que as vestes? Ele não está falando da igreja, que é o corpo do Cristo? Ele diz, olha, tem duas coisas mais importantes que comida, que o vestir e o morar. É o reino de Deus, a vida eterna e a igreja. Antes de entrar no assunto da carne, o assunto é da carne, não é? Ele dá um alerta, olha, preste atenção. O reino de Deus não é comida e bebida, dizia Paulo. Não é comida e bebida. Alegria e paz, revelação no Espírito Santo. Os irmãos percebem? Jesus quer dizer assim, eu vou tratar de um assunto com vocês agora, referente à vossa vida carnal, à vossa vida temporal. Mas preste atenção, porque isso não é a verdadeira vida, ou preocupação. Vocês devem se preocupar com a vida eterna e com a igreja, com o corpo. Porque a vida eterna é mais do que o mantimento. O corpo, a igreja é mais importante do que as vestes. Estou distorcendo a palavra de Deus? Estou distorcendo a palavra de Deus? Ou está escrito isso aí? Amém? Eu gosto sempre de perguntar, de falar. Sabe por quê, irmãos? Porque quem distorce a palavra de Deus está pecando contra o Espírito Santo. Esse pecado não tem perdão. É importante a gente saber se nós estamos distorcendo as coisas. Ele começa a fazer uma argumentação, veja aí, acompanha comigo, versículo 26. Olhai para as aves dos céus. As aves não semeiam, não colhem. As aves não ajuntam comida em celeiros. O vosso Pai Celestial, no entanto, as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que as aves? Qual de vós poderá com todos os seus cuidados acrescentar um só centímetro, milímetro à sua estatura? Você não tem governo sobre o seu corpo. Você não pode mudar as coisas que estão postas por Deus, que estão colocadas por Deus. Você não pode fazer isso. Você não tem força, você não tem condições para fazer isso. Nós somos nada sem o Espírito de Deus. Ele está dizendo assim, quem é você, meu irmão? Acorda. Acorda. Você depende de Deus em todas as coisas. Seu respirar, deitar, levantar, ir, vir. Quanto às vossas roupas, por que andais tão preocupados? Olhai para os lírios, para as flores, como elas crescem. As flores não trabalham, as flores não fiam. Eu vos digo, irmãos meus, que nem mesmo o grande rei Salomão na sua glória, esse era glorioso, hein? Esse homem tinha as vestes mais bonitas do mundo, ele era um sujeito lindíssimo, um sujeito inteligentíssimo, um sujeito assistido pelo Espírito Santo, cheio de sabedoria, a ponto das pessoas atravessarem continentes para ir ver a sabedoria do rei Salomão. A glória dele era tal que Jesus lembra dele no seu discurso. Imagina esse homem quem era. Jesus diz que nem mesmo ele na sua glória se vestiu como as flores do campo. Se Deus, versículo 30, assim veste a erva do campo que hoje existe e amanhã não existe mais, irmãos, o Senhor não vos vestirá muito a vós, homens de pouca fé. Ele quer dizer, mas é evidente que Deus está preocupado com o seu sustento, com a sua roupa, com a sua moradia. Ah, mas não é possível, então alguma coisa está acontecendo, lá em casa está faltando trabalho. Eu tenho muita reclamação nessa área, pessoas insatisfeitas, o pessoal que vive correndo atrás de concurso, né, público. Deixe o Espírito de Deus operar na sua vida.
irmãos. Você se formou? O que você é? Sei lá, uma profissão qualquer. Tem tantas. Técnico nisso, naquilo. Saia procurando trabalho, distribuindo os teus currículos. Eu tenho certeza que o Senhor vai abrir uma porta para você ganhar o seu sustento. É um Deus que sustenta as aves, que veste as flores lindas do campo, irmãos, que não trabalha. Nós somos pessoas que trabalhamos, construímos a sociedade, o mundo, servimos as pessoas. Como Deus não vai nos sustentar? Ah, mas lá em casa está muito difícil, pastor, não está dando certo, está tudo errado, ninguém me chama para trabalhar. Pare aí. Alto lá. Deus não está sustentando a sua família? Está faltando lá em casa? Está, não dá certo, tal. Bem, alguma coisa está errada. O que será então? Ah, deve ser um olho gordo, fizeram uma macumba, não sei, está tudo errado. Não tem nada de olho gordo, irmãos. Sabe por quê? Jesus estabelece uma condição para a assistência do Senhor. Ah, muito bem. Então não é para todo mundo. Não é para todo mundo. Esse cuidado especial do Senhor não é para todo mundo. Você quer ter segurança? Aqui. E você quer ter segurança do lado de lá? Que é a grande questão. E quando seus olhos fechar, você vai adormecer e vai acordar do outro lado. Surpresa! Na luz ou na escuridão? Em meio aos anjos, aos crentes que foram antes de nós, ou em meio aos demônios? Surpresa! Você não quer ter surpresa? Ou você não vai morrer? Não, você vai morrer, é que eu não costumo pensar nisso. Mas você vai morrer, seu infeliz. Quando você estiver para morrer, lembra da palavra do pregador. Vixe, o pregador disse que eu vou ter uma surpresa. E agora? E nos meus apertos eu costumo chamar só por um nome. Aonde não tem justiça. Eu sei lá o que eu fiz. Eu sei lá se eu não pequei em pensamento, se eu fiz coisas que eu não sabia que era pecado. Quando os meus olhos estiverem para fechar, ali naquela hora derradeira, eu só vou me lembrar de um nome. Jesus. E ainda vou gritar, se eu tiver força, vou gritar: Jesus, me acorde. Porque nele eu encontro redenção. Nele eu encontro conforto. É só ele, irmãos. Não há outro. Ele disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Todas essas coisas, comida, roupas e moradia, serão acrescentadas naturalmente. O que é buscar o reino de Deus? É buscar o reino do amor, irmãos. Não é pertencer a esta ou aquela igreja, é viver em amor para com todos à nossa volta. Não custa nada você viver em amor, estender a mão, repartir, interceder, orar pelo enfermo, acudir aquele que está desesperado. O que é que custa isso, irmãos? Não custa nada. Os irmãos perceberam que em nenhum momento nós tratamos aqui de vocês fazerem alguma coisa financeiramente. Percebeu? Jesus não está te pedindo dinheiro. Percebeu que ele não te pede? Ao contrário, ele diz: busca o reino, eu te dou todas essas coisas. O reino de Deus é alegria e paz no Espírito Santo. Olha, o reino de Deus, alegria e paz no Espírito Santo. Viver em paz uns com os outros, como irmãos que nós somos. Filhos do mesmo Deus, a que o nosso pastor na exortação diz. Aquele Deus no qual nós nos movemos e existimos para sempre. Esse é o nosso Deus. Buscai primeiro o reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal.
Amém? Gente, vamos para casa, em alegria, vamos almoçar, vamos descansar, vamos conviver com nossos familiares, vamos visitar os nossos familiares à tarde, nossos amigos, vamos nos alegrar. Aí amanhã, pastor, é segunda-feira, deixa a segunda-feira para lá, segunda-feira cuida dela. Goze o teu dia de domingo na presença do Senhor, irmãos. Amanhã cedo a gente resolve os problemas que surgirem, nós temos um Deus que está cuidando de tudo. Amém? Veja que maravilha, irmãos. Tudo isso gratuitamente, de graça para você. Tesouros que você vai levar daqui quando você partir. É bom a gente ter essa moeda, tá bom? Do lado de lá, o que vale é o bem que nós fazemos às pessoas que estão à nossa volta. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde no seu amor e na sua misericórdia. Que assim seja. Vamos orar? Senhor nosso Deus, mais um dia estamos reunidos aqui, homens, mulheres, crianças, jovens e velhos. Todos nós somos os teus filhos e estamos te clamando, mais uma vez, por nós aqui juntos e pelos que estão longe, recebendo a palavra de salvação. Que o Senhor cuide nesses dias tão incertos das nossas vidas, em todos os sentidos. Que o Senhor possa estar à frente, cuidando de tudo e abrindo os nossos olhos para a verdade. Nós sabemos, Senhor, que a Tua palavra muitas vezes nos escandaliza, porque temos na nossa vida uma situação que não gostaríamos de mudar. Mas ajude-nos, Senhor. E abra o nosso coração. Faz com que os nossos olhos sejam olhos de luz. Que o Senhor possa resplandecer em nós o Teu Santo Espírito. Que nós possamos ter uma boa semana de lutas e de vitórias. Que a Tua paz, Senhor, esteja nos nossos corações, hoje e sempre. Amém.